Fala galera, tudo tranquilo? Então na aula de hoje a gente vai tentar fazer uma relação entre produção mundializada, uma produção planetária, né, e um comércio, né, mundial, um comércio também internacional de produtos agropecuários e a questão alimentar. A gente vai tentar criar uma conexão, né, uma integração entre esses três principais eixos. E para isso eu fiz, né, montei aqui esse esquema, esse mapa mental, que vai nos auxiliar nesse caminhar, né, nesse passo a passo, tá bom? Quando a gente fala de produção mundial, quando a gente fala de comércio mundial e a questão alimentar, quando a gente fala de um processo de mundialização, a gente precisa relacionar a própria lógica da evolução do sistema capitalista, né? Então a gente pode perceber que desde a primeira divisão internacional do trabalho, a partir da expansão marítima, há um processo de integração, de interdependência, né, crescente em escala mundial. Então o que vai acontecer a partir da Revolução Industrial? Aqueles comércios regionalizados, aquelas economias regionais passam a ser integradas dentro de um sistema mundo, né, crescentemente, né, interdependente, integrativo, mas não de uma forma linear, mas de uma forma excludente, uma forma de submissão. A gente pode perceber que nesse primeiro momento, né, da divisão internacional do trabalho, os países, né, que vão se apresentar como metrópoles comandam essa dinâmica. A partir da Revolução Industrial são justamente os países industrializados, né? E quando a gente fala de um processo de grande integração planetária, de grande, né, grande avanço, né, dessa particularidade, a gente pensa na evolução dos transportes, das comunicações, e a partir dos anos 70, num processo, né, de integração, de interdependência, num processo de fragmentação produtiva em patamares nunca vistos, né? O olhar histórico fala sobre esse processo de globalização, esse processo de integração, a partir, né, de um processo, né, que vai acompanhando a própria evolução do sistema capitalista a partir do século XVI, XVII até hoje. Quando a gente fala, né, do olhar geográfico, do ponto de vista geográfico, a gente está se referindo numa produção que começa a ganhar corpo ali nos anos 70, nos anos 80, a Revolução Verde, né, avançando, mas com grande estímulo a partir do fim da Guerra Fria, certo? Então, esse olhar global de forte, né, processo de integração planetária, a gente fala basicamente a partir dos anos 90, tá bom? Mas não importa. O que é importante perceber? Que o desenvolvimento industrial dos locais, que também não se deu de forma linear, né, a gente pode perceber que há um processo que inicia-se, né, na Inglaterra no final do século XVIII, né? Uma grande revolução na forma de se produzir, através de introdução crescente de máquinas, de mecanização, de tecnologias, de técnicas modernas. Há um processo de expropriação, né, brutal entre o dono dos meios de produção e os donos da força de trabalho. É um processo de expropriação brutal aí dos meios de produção. Um processo de monopolização desses meios de produção, né, nas mãos, né, daqueles setores que nós conhecemos, nesse contexto aí a gente chama de uma forma genérica como burguesia, né, certo? São os capitalistas, e à medida que esse modelo vai avançando para outras regiões, primeiramente ali na Europa Ocidental, França, Bélgica, né, mais tarde Itália, Alemanha, né, outras regiões, né, de certa forma até a Rússia, mas no final do século XIX nós também temos um extrapolamento, né, dessa relação de produção industrial para fora da Europa, né? Então a gente fala dois destaques aqui, só porque a gente não é o objetivo da aula. A gente está falando dos Estados Unidos, por exemplo, na América, né? Principalmente a partir da sua guerra de secessão, sua guerra civil, tá bom? E no Japão, né? Principalmente no contexto a partir da Revolução Meiji, né? Então são processos assim que se aceleram em termos industriais. Assim, o capitalismo ele não foi criado pela Revolução Industrial, né? Mas a Revolução Industrial consolida o sistema capitalista. Então, para o capitalismo não há fronteiras político-administrativas. A gente precisa entender isso. Então, dentro dessa dinâmica, né, de desenvolvimento industrial, de países centrais, de países periféricos, né? O Brasil, por exemplo, faz parte do grupo de países de industrialização tardia, né, de industrialização recente, é um novo país industrializado, são termos utilizados para definir processos, né, tardios de industrialização. Ele também se encaixa, né, dentro dessa dinâmica. A gente precisa entender. O fato é que a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, se espalha para outros territórios. Obviamente, esse modelo, né, vai sendo de uma forma não linear, não de uma forma homogênea, não isenta de contradições, pelo contrário, tá bom? Mas eu quero que você entenda que o desenvolvimento industrial, a industrialização, vai ser a primeira grande atividade desenvolvida nas áreas urbanas a criar emprego em massa.
Então, com isso, você já tem um processo de atração, né, populacional, um processo, né, conhecido como êxodo rural, um processo de migração campo-cidade. Só que a gente precisa analisar um pouquinho, uma forma um pouco mais qualitativa esse processo, que não foi tão simples, né, como parece. O desenvolvimento industrial vai exigir também uma modernização do campo. Né? Um processo industrial vai exigir também uma modernização do campo. O campo passa também a ter a exigência de produzir matérias-primas abundantes, diversificadas, de baixo custo, para atender essas necessidades de transformação do setor secundário. Né? Ao mesmo tempo, o campo passa a ser um ambiente de atração de investimentos. E à medida que os investimentos chegam, que os grandes empresários chegam, que a máquina chega, que a tecnologia chega, nós temos como resultado o desemprego, a miséria, a pobreza, né, a falência do pequeno agricultor. Né? Bacana? E um estímulo para a produção daqueles bens que vão ser estimulados por uma orientação da cidade, né? Esse processo de integração campo-cidade, esse processo de interdependência campo-cidade, ele é comandada, né, pelos capitais, ele é comandada pelo setor econômico, tá bom? Que diretamente está influenciando nas orientações políticas. Então, isso estimula ainda mais o processo do êxodo rural, a partir do desemprego, a partir da falência, né? Então, você junta a atração da cidade pela oferta de empregos no setor industrial. Você junta a atração da cidade a partir, né, de oferta de serviços públicos, algo que, né, a orientação política era para atender as áreas urbanas, né? Então você tem um processo de negligência histórica no campo, né? Então, assim, a própria modernização já atrai, já estimula, né, esse processo de atração. Os serviços que até então não eram ofertados no campo, né, eram ofertados na cidade, e ao mesmo tempo a modernização do campo, gerando miséria, gerando desemprego, né, e forçando essa população a migrar para a cidade de forma a sobreviver. A única coisa que esses trabalhadores vão ter é a sua força de trabalho. O que isso significa? Que eles não vão ter terras para, né, plantar, para produzir seu alimento, eles vão ter que comprar. Né? Então, somando a tudo isso, paralelamente nós temos o desenvolvimento comercial também. Então você tem todo um grande estímulo urbano, comercial, setor secundário, setor terciário, nos ambientes urbanos. Tá certo? Então repare que, né, esse processo de desenvolvimento industrial, ele vai exigir que o campo agora passe a produzir de uma forma crescente, de uma forma abundante, matérias-primas e alimentos para atender essa população urbana. Tá certo? Então nós temos aqui, ó, o crescimento da produção agropecuária, extremamente estimulado por esse desenvolvimento industrial, certo? Está relacionado à necessidade de atender o crescimento populacional e os anseios urbanos, entre eles matérias-primas para as indústrias, tá bom? Dentro de um conceito, né, de um contexto mais recente, a gente pode perceber a partir da Revolução Verde, né, a partir dessa grande transformação que se dá no pós, né, Segunda Guerra Mundial, chegando nos países subdesenvolvidos a partir dos anos 60, dos anos 70, com aquela justificativa ali de modernizar o campo para produzir mais, né, no campo, com isso mais oferta de alimentos significa preços mais baratos, maior acessibilidade significa que mais pessoas possam, né, ter acesso a alimentos, e ao mesmo tempo tudo isso é diminuir a fome, é diminuir a miséria, né, e é diminuir o próprio estigma de subdesenvolvimento, estava tudo resolvido. Tá bom? Então era assim que se vendia a ideia de modernização do campo, né? Mas a gente vai perceber que essa Revolução Verde, ela vai favorecer um pequeno número de países, um pequeno número de empresas, um pequeno número de pessoas, né, dentro de um processo excludente, dentro de um processo controlado pelos capitais financeiros, pelo setor, né, financeiro, pelos estímulos econômicos. E, de fato, essa Revolução Verde, ela vai criar todo um processo de aprofundamento, ela vai desorganizar uma produção local de subsistência, isso vai gerar um aprofundamento da concentração de renda, da concentração fundiária, certo? De uma prioridade para produzir bens de grande valor para o mercado, de grande interesse para o mercado. Então a gente está falando, por exemplo, das commodities de exportação. Então quando a gente cita commodities, né, eu quero que você entenda que são produtos primários, né, de uma forma geral, que a gente está se dedicando aqui a parte, né, da agropecuária. Obviamente nós temos commodities agrícolas, commodities minerais, financeiras, químicas, né, ambientais, energéticas, mas o nosso grande destaque aqui é justamente as commodities ligadas à agropecuária, tá bom? Rômulo, agora o que são commodities, né? Só para a gente fechar
esse entendimento. São produtos, né, que geralmente são produtos de menor valor agregado, porque são produtos pouco transformados, que vão servir de matéria-prima para outros produtos de maior valor agregado. São produtos extremamente importantes para a constituição, para a dinâmica econômica mundial. A gente pode falar que as commodities, de certa forma, se apresentam também como uma das bases da economia mundial. Então são produtos com pouca, né, ou nenhuma transformação, extremamente importantes para o cenário internacional, cujos valores, né, são definidos em bolsas futuras. São definidos em bolsas de valores, contando com a participação de empresas, né, aqui, ó, que vão fazer esse processo de intermédio, ou seja, são empresas ligadas, né, ao setor financeiro que vão ser intermediárias entre os produtores de commodities e os consumidores de commodities, né, os compradores de commodities. Então a gente precisa entender que as commodities, elas oscilam em decorrência do momento histórico, da conjuntura, né? Então, repare, como a gente tem uma prioridade para produzir monoculturas de exportação, commodities agrícolas, commodities, né, primárias, como por exemplo, vamos pegar o caso do Brasil. O Brasil é um grande produtor e exportador de commodity, né? A China, por exemplo, é o maior comprador, né, brasileiro, o maior parceiro brasileiro. E o que a China compra do Brasil? Minério de ferro. O que a China compra do Brasil? Soja. Né? O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina e o maior exportador de carne bovina, que também é uma commodity, certo? As commodities energéticas também são extremamente importantes, como por exemplo o petróleo, né? Bacana? Então quando você tem uma economia que prioriza esses produtos, esses produtos, né? Tão importantes no cenário financeiro, você está desorganizando uma produção local, uma produção familiar, uma policultura, uma produção de subsistência, e você está favorecendo o grande empresário agrícola, o agronegócio, o grande pecuarista, a grande empresa ligada à extração mineral, tá certo? E ao mesmo tempo, o que a gente pode perceber, falando de alimentação, né? Que essas commodities, elas vão se apresentar como matérias-primas. Reparem, por exemplo, que muitas dessas commodities não têm um destino alimentação, ou destino principal, obviamente. Olha a soja, por exemplo. O grande objetivo da soja é justamente a produção de ração animal. Tranquilo? Então você começa a perceber que, como por exemplo, o aumento do preço do barril do petróleo, é uma commodity, influencia no pãozinho que você compra na padaria da sua rua, na sua padaria do seu bairro, na padaria do seu bairro. Repare, o preço do petróleo aumenta, isso interfere em toda a dinâmica de produção, de transporte, de beneficiamento, tá legal? Consequentemente, vai encarecer ainda mais outras commodities, como por exemplo o trigo, matéria-prima para o pãozinho de uma forma geral, né? Com isso vai encarecer o transporte, a produção mais cara vai ser diretamente relacionada ao preço que você compra do pãozinho. Vai ser repassado para você, enquanto consumidor final. Estão entendendo essa dinâmica? Repare. No cenário de crise, né, nós temos menor estímulo, menor procura, e, consequentemente, o que rola? Uma diminuição da negociação desses valores em bolsas futuras, em bolsas de valores. Certo? Aí você pega países como o Brasil, que são extremamente dependentes da exportação de commodities, o quanto eles ficam prejudicados em termos econômicos, em termos de comércio internacional, em termos de balança, né, comercial em cima disso. Então muitos analistas chamam atenção, vou pegar o Brasil sempre como exemplo, né, chamam atenção para esse medo de comoditização do território, né, essa lógica de especialização produtiva. Você pega o Centro-Oeste, por exemplo, aqui no Brasil, né? Você pega aqui o Centro-Oeste e porções do sul da Amazônia, onde nós já temos o avanço da fronteira agrícola, um processo de estabelecimento de uma fronteira agrícola que já avançou sobre o cerrado, já destruiu mais de 50% do cerrado, já destruiu mais de 20% da floresta amazônica. Ele é estimulado, né, esse avanço da fronteira agrícola, sobretudo pelo avanço, né, do binômio pecuária e soja. Então você tem, né, a pecuária avançando sobre áreas, você tem a extração de madeira de lei em muitos casos, você tem um avanço da pecuária, né, com as suas pastagens sobre áreas de vegetação natural. Muitas das vezes isso acontece através do choque, né, com populações locais, com poceiros, com comunidades extrativistas, né, sustentáveis, com comunidades indígenas. É um processo de conflitos muito fortes, sem falar de ambientalistas, né, cientistas políticos, né,
movimentos sociais de vários teores, há um conflito muito grande, e depois você vem a soja, né, avançando sobre as pastagens, uma vez que a soja é muito mais valorizada no cenário internacional. Aí você pensa, pô, Romulo, então por que nem todo mundo, né, troca as pastagens pela soja? Então, a soja necessita de um investimento muito maior. Então, o investimento técnico em maquinários, né, em tecnologia moderna, em correção do solo, irrigação artificial, né, em alta tecnologia, através de sementes geneticamente modificadas, a partir da biogenética, né, exige um investimento muito maior, certo? E esse investimento muito maior precisa ser compensado com uma produtividade elevadíssima. Já a pecuária que, por exemplo, no Brasil, praticada nessas regiões, é uma pecuária extensiva. O gado solto, né, em pastagens né, que avançaram ali sobre as áreas naturais. Então a carne brasileira, até mesmo rapidamente assim, pegando décadas atrás, ganhou um título de carne verde, justamente pelo menor teor de hormônios, de anabolizantes, de antibióticos nessa carne, porque era um gado extensivo, né, criado solto, não é aquele gado intensivo, confinado, né, criado no laboratório. Então a gente precisa entender essa lógica. E os cientistas apontam, os cientistas políticos, os economistas, o medo de primarização da economia brasileira. Pegando o Brasil de novo como exemplo. O medo de comoditização da economia brasileira, onde você tem todo um direcionamento por parte de uma grande influência política, né, de grandes pecuaristas, né, grandes agricultores, grandes latifundiários, grileiros, né, aquele pessoal que através de títulos de propriedade fraudulento, né, com a conivência de donos de cartórios, com a conivência de altos funcionários públicos, tá, provam que ele tem um título de propriedade de origem familiar, né, que foi o bisavô dele que fez isso, fez aquilo, né, o nome grilagem, justamente por uma técnica muito antiga de falsificação de documentos, certo? Onde você colocava um grilo, uma caixinha lá, né, e depois o resultado final era um papel envelhecido, né, para dizer que era um papel antigo. Hoje a grilagem é um termo utilizado ainda, mas contando com alta conivência, né, de instituições, de funcionários públicos, de cartórios, né, inclusive envolvimento da justiça. Tivemos escândalos recentes aí na Bahia, né, com envolvimento de alto escalão do Poder Judiciário, né, nas sentenças favoráveis a grileiros, certo? Que isso trava, né, o processo de modernização, de reforma agrária tão importante. Você pega, por exemplo, países como os Estados Unidos e Japão, que eu citei no início do século XIX, final do século XIX, uma das primeiras medidas de transformação econômica produtiva foi uma reforma agrária, né? Então os Estados Unidos e Japão só se tornaram essas grandes potências devido porque eles fizeram uma reforma agrária, né? Então, além de você criar todo um processo de dependência, de comodização, de primarização, de especialização produtiva de algumas regiões com monoculturas de exportação, desarticulando a produção familiar, a produção de alimentos. Cara, pega no Brasil, mais de 75% da comida que chega nas nossas mesas vem da agricultura familiar. E como que a agricultura familiar é tratada? Com negligência, com baixíssimo apoio, né? E sem falar de uma agricultura ecológica, de uma agricultura orgânica, né, de uma agricultura agroflorestal, de uma agricultura sustentável, sem falar das comunidades tradicionais que sofrem, né, com o desmatamento, com a destruição das suas áreas de sustento, bacana. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá bom? Então, dentro desse aspecto, né, de grande influência política, como eu estava falando, você precisa ficar atento a algumas provas que relacionam o Brasil. Então muitas provas vão falar sobre a bancada ruralista, né? É o conjunto de congressistas que são representantes diretos e indiretos desses grandes latifundiários, desses grandes pecuaristas, desses grileiros, dessas grandes empresas extrativistas, certo? Que geram um processo de flexibilização da legislação trabalhista, né? Que gera um processo de flexibilização da legislação ambiental, que permite cada vez mais esse avanço, destruição e degradação dos nossos recursos naturais. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica, tá bom? Chegando, né, à segunda coluna, o que a gente pode perceber? Poxa, não tem comida para todo mundo, né? As pessoas estão passando fome no mundo, e se pensa, óbvio, né? Uma população gigante, monstruosa, onde você não tem condições de produzir alimentos para todo mundo,
certo? Mas vamos analisar os dados matemáticos, sobretudo os dados fornecidos pela ONU e pelos seus organismos, como por exemplo a FAO, que cuida da alimentação, da agricultura e da alimentação no mundo, né? É responsável por essa tabulação, por essa análise, para apresentação de instrumentos, né? de análise de orientação sobre essas questões. Pegando um gancho, muitos teóricos, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, vão relacionar que a pobreza, a miséria, o subdesenvolvimento estão relacionados a uma população gigante, em grande crescimento, né? Um crescimento vegetativo elevadíssimo. Isso deu margem para teorias como, por exemplo, a neomalthusiana, né? Teóricos neomalthusianos que tentavam resgatar aquela visão catastrófica da teoria de Malthus, lá no final do século XVIII, né? Que falava o seguinte: não, a produção de alimentos cresce num ritmo muito menor do que o crescimento da população. Então, quanto a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, a crescimento populacional cresce em progressão geométrica, né? 1, 2, 4, 8, 16, vou parar senão vou errar. Tá legal? Cara, vai chegar num ponto, segundo o Malthus, que a população dobraria de tamanho a cada intervalo de 25 anos se não tivesse doenças, guerras, né? Chegaria num ponto que você teria um cruzamento desses dados, ou seja, não teria comida para todo mundo. Mas isso nunca se concretizou em momento nenhum da história. A capacidade produtiva, como eu citei no início, foi justamente aumentar a produtividade, aumentar a produção no campo, né? De aumentar a produção no campo. Então isso nunca se concretizou, tá legal? Então eles tentavam justificar, por exemplo, o subdesenvolvimento como isso, né? Um dos aspectos mais tristes do subdesenvolvimento é a fome, a miséria, né? São os baixos serviços públicos, infraestrutura social, o saneamento precário, são as habitações precárias, né? São as condições de vida degradantes, humilhantes, que perpassam por uma insegurança alimentar. Óbvio, não tem alimento para todo mundo, isso nunca aconteceu, né? E detalhe, o crescimento da população, o maior crescimento vegetativo, né? Maior taxa de fecundidade que influencia no maior crescimento vegetativo em países subdesenvolvidos está diretamente relacionada à pobreza. Quanto menor, por exemplo, for a escolaridade da mulher, quanto pior for a inserção de políticas públicas, obviamente maior é a taxa de fecundidade, certo? Então, qual era o pensamento neomalthusiano? O problema, certo? Era o crescimento populacional. Se a gente combater o crescimento populacional com políticas antinatalistas, certo? Consequentemente, o desenvolvimento vai vir. Então, o crescimento populacional leva à pobreza, na visão neomalthusiana. Já teóricos, né, que vão se contrapor a essa visão, apresentando dados matemáticos, científicos, comprovações científicas, como os teóricos reformistas, né, ou marxistas, eles vão dizer o seguinte: não, é a pobreza que leva ao crescimento populacional. Então você precisa combater a pobreza, a miséria, a desigualdade. Dentro desse aspecto, né, desse debate tão polêmico aí, que vai ser travado ao longo do século XX, óbvio, o século XX, momento de grande explosão demográfica, né? Você chega lá na virada do final do século XIX para o início do século XX, uma população que girava em torno ali de 1,6 bi, né? 1 bilhão e 600 milhões de pessoas ali na virada do século XIX para o século XX, chega no final do século XX com mais de 6 bilhões. Cara, olha o tempo que o planeta demorou para ter 1 bilhão de pessoas, olha em pouco tempo, né? Em um século, né? Como que você tem, né, esse aumento populacional. Isso gerava, né, um debate muito intenso, muito acalorado, muito importante até, né, para entender toda essa dinâmica. Né? O planeta tem ou não tem condições de produzir alimentos para todo mundo? Então, se a gente for analisar os dados matemáticos, o planeta é capaz de produzir alimentos que daria para atender quase o dobro da população, levando em consideração que a população hoje, né, apresentada pela ONU, é de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. 7,7 bi. Tá legal? Então, não é pela grande demanda ou baixa produção, uma produção aquém da necessidade, mas sim por vários outros fatores, inclusive fatores estruturais. Então, como que você consegue explicar que quase 1 bilhão de pessoas acordam e dormem todos os dias sem saber se vão conseguir se alimentar, numa situação de insegurança alimentar?
Quando a gente fala de segurança alimentar, é garantir quantidade e qualidade também. Calorias, proteínas, né? Necessárias a um bom desenvolvimento da vida. E, obviamente, quem paga muito são justamente as crianças, né? São ali nos primeiros anos de vida que mais sofrem com isso. Então, muitas crianças poderiam sobreviver se tivesse uma alimentação adequada. Então, a mortalidade, né? As taxas de mortalidade infantil são elevadíssimas nos países subdesenvolvidos. Lembre-se que mortalidade infantil é um conceito que relaciona o número de crianças nascidas vivas. Rolo pode nascer morto? Pode, os natimortos, né? A cada 1.000 crianças, cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, quantas morrem antes de completarem um ano? Isso é a taxa de mortalidade infantil. Então, se a cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, 25 morrerem antes de completarem um ano de vida, a taxa de mortalidade infantil vai ser 25. Então, isso é um dos grandes, né, indicadores sociais negativos relacionados principalmente aos países subdesenvolvidos. E muitas dessas mortes estão relacionadas a uma água contaminada. Estão relacionados a baixo saneamento, doenças relacionadas à falta de esgoto, à falta de água, uma água contaminada e também a insegurança alimentar. Então você poderia, de fato, evitar muitas mortes, né, garantindo uma alimentação adequada. Tá bom? A gente pode perceber isso. Então, vamos pegar de novo o Brasil como exemplo. Cara, o Brasil está no mapa da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. O que é o mapa da fome, Rômulo? A ONU identifica o seguinte: os países que apresentam 5% ou mais de sua população em situação de segurança alimentar. E o Brasil tá no mapa da fome? Tá. Aí você fala, caraca, como assim? O Brasil é um dos grandes produtores agrícolas. O Brasil é um dos grandes pecuaristas. E o Brasil tem fome? Sim. Então reparem que a fome não está relacionado à produção. A fome é algo estrutural. A alimentação é uma mercadoria. Se você tem acesso, você compra. Se você não tem grana, você não compra e você morre de fome. As políticas públicas são negligentes, excludentes, são direcionadas. Então a gente precisa entender as causas, né, da insegurança alimentar. São várias, são várias. Então, a principal delas, a pobreza, a miséria. A péssima distribuição de renda. Essa é a principal causa. Essa é a principal justificativa para esse problema tão triste, tão sério, né? Mas a gente pode destacar outros, como por exemplo, guerras e conflitos internos, países em guerras civis, ditaduras, golpes, instabilidade política, tá legal? Isso é muito importante. O desperdício de alimentos, obviamente você vai relacionar a essa sociedade de consumo extremamente consumista, mas ao mesmo tempo um desperdício tão grande, né? Olha a quantidade de alimentos que são jogados fora no mercado, porque estragam. Enquanto isso, parcelas significativas da população passando fome, porque não tem papel para comprar. Dinheiro, papel, essa simbologia aí de troca para comprar alimentos, tá certo? Mudanças climáticas, né? Em determinadas áreas, a gente pode entender, principalmente naquelas atividades mais tradicionais, com técnicas mais tradicionais, que dependem mais das condições naturais, de solo, de chuva, né? Elas sofrem muito. Então, por exemplo, em épocas de estiagem prolongadas, épocas de chuvas, né, intensas e prolongadas, fora de época, isso gera um processo de estruturação da produção que culmina, né, numa menor produção. Isso pode gerar fome. Vamos pegar um exemplo que acontece, por exemplo, em porções do sul e sudeste asiático com a agricultura de jardinagem, né? Se as monções elas se tornarem irregulares, ou seja, se as chuvas demorarem a chegar, se elas chegarem antes, né, se a intensidade das chuvas forem muito baixas ou muito intensas, cara, isso pode gerar uma destruturação da produção, uma menor produção de alimentos, e milhões de pessoas vão morrer de fome, agravando-se ao fato que é uma região, né, o sul e sudeste asiático, são países ali extremamente populosos, que inclusive com grandes desigualdades sociais, tá certo? A substituição de produtos alimentares in natura pelos industrializados são muito mais caros. Então, se você aumenta o preço das commodities, consequentemente você está aumentando o preço das matérias-primas que vão ser utilizadas para a produção de produtos como biscoitos, né, como produtos industrializados, né, macarrão, não, pega a cesta básica brasileira e você vê a quantidade de produtos industrializados. Cara, é muito mais caro hoje você comprar 1 quilo de maçã do que você comprar um pacote de biscoito, certo? Né? Esses salgadinhos aí da vida, tá certo? Então, tudo isso leva a essa situação, tá bom? Ou seja, nós temos
pouca oferta em grandes mercados de produtos in natura e você tem transformação. Então, cara, eu quero comprar uma maçã. Ah, você tem maçã industrializada. Maçã, né, desidratada, maçã isso, maçã em compota, maçã aquilo. Cara, isso é muito caro, porque você tem a lógica de transformação ali. Você tem um valor agregado pela transformação. Então tudo isso é muito mais caro, né? Aí você relaciona o aumento do preço das commodities e você entende, né? Como isso é complicado. Tudo bem? Substituição da agricultura de produtos alimentares, de policultura, de subsistência, pela agricultura comercial de exportação com a prioridade para as commodities. Rômulo, exemplo, Brasil de novo, né? O que o Brasil faz? Ele prioriza uma agricultura de exportação, certo? Bacana. Em detrimento de priorizar uma agricultura de subsistência, uma policultura, uma agricultura familiar, uma agricultura, né, agroecológica, agroflorestal. Bacana. A pobreza nas áreas rurais, nas áreas urbanas, inclusive entre os países, né? O processo de globalização vai aprofundar essas contradições. O processo de globalização vai aprofundar o abismo entre países, entre pessoas, né? Entre regiões. E quanto maior a pobreza, maior a dificuldade de ter acesso a alimentos. Tá bom? Certo? Para finalizar, eu queria chamar a atenção para a agricultura urbana. Né? Isso é interessantíssimo, né? Você fala, pô, mas espaço urbano valorizado, né? Prédio concreto, casa, não tem espaço para agricultura. Então, a gente pode perceber que o solo urbano, tanto rural, né, quanto urbano, o solo, segundo a legislação de países como o Brasil, ele precisa cumprir primeiramente uma função social. E quando você fala de função social, o que você pensa? Moradia, alimentação, sustento, qualidade de vida. Você concorda? Então você tem, né, em áreas urbanas, terrenos baldios, terrenos ociosos, terrenos abandonados, que muitas cidades passam a utilizar esses terrenos para a produção de hortas comunitárias, onde você tem produtos de melhor qualidade, onde você tem produtos mais baratos, onde você tem produtos de melhor qualidade, mais baratos, que vão atender principalmente uma população marginalizada, uma população passando fome. Isso aumenta a lógica, né, de qualidade alimentar, diminui a insegurança alimentar, e tudo isso cria outras condições positivas para toda a sociedade. Isso é fantástico, né? Hortas comunitárias em ambientes urbanos, né? Hortas em pequenos espaços, hortas, né, que vão utilizar as lajes, né, os telhados, né? Bacana, fazendo inclusive uma diminuição da poluição visual, favorecendo inclusive maior absorção de poluição, diminuindo as ilhas de calor em ambientes urbanos. Então você tem várias vantagens, né, relacionadas à agricultura urbana. Isso é sensacional, né? Isso é sensacional, além de ser uma fonte de renda, né, para pessoas ali desempregadas. Então você tem várias vantagens, várias vantagens. Além disso, um destino mais adequado pro lixo. Se o lixo não é um grande problema das cidades, aí você fala, Romulo, qual a relação do lixo com a horta urbana? Pensem, gente, assim, o lixo fala muito sobre o grau de desenvolvimento, né? Então você pega lixo de países subdesenvolvidos, uma parcela significativa é mais orgânica. Então você pode pegar, por exemplo, né, vários itens que seriam descartados e teriam possivelmente um destino não tão adequado ou nada adequado, visto que mais de 50% do nosso lixo no Brasil, pegando o Brasil de novo como exemplo, não tem um destino adequado, mais de 50% do nosso lixo poderia dar origem à compostagem, à adubação verde, certo? Pegando restos de folhas, restos de galhos, cascas de frutas, cascas de ovos, cascas de legumes, partes, né, de frutas, legumes e verduras descartadas, né? Papel, esse rolinho de papel do papel higiênico, do papel toalha, né, aquele marronzinho, aquele papel craft, né? Casca de ovo, né, aquela caixa de ovo, né, aquela embalagem de papel de caixa de ovo. Cara, aquilo café, né, aquele filtro de café, né? A borra do café, tudo isso poderia ser levado a um processo de uma composteira. Assim, eu tenho na minha casa, mas uma composteira doméstica, né? Eu faço isso, mas você tem muitos municípios que têm projetos de uma composteira, né, coletiva, comunitária, municipal ou de bairro. Então você teria também outras vantagens como a questão do lixo. Olha só como tudo vai se encaixando, né? Certo? Beleza? Como tudo vai se encaixando. Eu espero que esse mapa mental, que esse esquema que eu
tenho apresentado para vocês aqui tenha se encaixado, né? Tenha ficado claro aí para vocês, que vocês consigam ter uma visão geral aí desses itens, tá bom? Aqui, grande abraço para vocês, fiquem com Deus, beijão.